competência 4 avalia 3 coisas, preste atenção. Avalia se você apresentou 2 conectivos especiais. Especiais por quê? Porque eles são conectivos específicos, chamados operadores argumentativos. Para fim, sem nada disso, calma que eu vou explicar. A competência 4, ela avalia se você usou os conectivos de forma correta, e aqui não admite falhas, beleza? E o corretor quer que você evite repetições, só que repetições em excesso. Repetir palavra não é proibido, agora repetir muito é proibido, entendeu? Para fim, o que são operadores argumentativos? Operadores argumentativos são esses conectivos aqui, ó. São conectivos que, além de ligar os parágrafos, além de iniciar os parágrafos, eles dão uma opinião sobre o parágrafo anterior. Vou explicar. Por exemplo, se você está no parágrafo da redação do Enem e você usa o primeiramente, esse cara aqui não é operador argumentativo porque ele está apenas começando o parágrafo. Para ser operador argumentativo, o primeiramente teria que dar uma opinião sobre o parágrafo anterior. Ele não está dando. Agora, quer ver um outro conectivo? O à vista desse problema. O à vista desse problema, ele é um operador argumentativo por quê? Porque além de estar começando o parágrafo, mostrando que está começando uma nova discussão, ele dá uma opinião sobre o parágrafo anterior, mostrando que o que você falou antes é um problema. Ou seja, o primeiramente, ele apenas começa o parágrafo, não dá opinião sobre o anterior. O à vista desse problema, ele começa o parágrafo e dá opinião sobre o anterior. Isso que é um operador argumentativo. Se você não sabe, não tem como decorar, então faz o seguinte, olha esses conectivos de sugestão. Para começar o desenvolvimento 1, tu usa, diante desse cenário, nessa lógica, o à vista desse problema. Para começar o desenvolvimento 2, tu pode usar o ademais ou outro sim. Para começar a conclusão, tu pode usar o portanto, pois ou logo. Escolhe um e segue. Escolhe um e vai. Entende a lógica dele e segue ele até o final. Beleza? Para fim, usei primeiramente, é errado? Não. Porque se no segundo você mostrar por exemplo, no segundo você usar o portanto, você está usando um operador argumentativo. Qual que é a regra? A regra é que eu tenho que ter 2 operadores. 2. Então, usei primeiramente, ele é operador argumentativo? Não. Vou perder ponto? Não. Por quê? Porque você usou a vista desse problema e usou o portanto. E aí você cumpriu a regra. Primeiramente, não vai tirar ponto seu. Show? Ah, profinho, mas o ademais saiu de moda. Ademais é um conectivo que entrou em desuso. Nem nada disso, cara. Uma redação da nossa aluna nota 1000 começou com ademais. Ademais não sai de moda, ademais é bonitão, dá para usar sempre, tá? Quando for o valor de adição, claro. Ok ou não ok? Beleza? Show! Vamos lá. Tem uma coisa também na competência 4 que é muito, muito importante, é você usar conectivos de forma correta. E aqui você não admite erro. Quer ver um conectivo que dá muito problema? O onde. Sabe por quê? Porque a galera não sabe que o onde tem valor de lugar físico. Eu quero acrescentar uma coisa nesse material, tá? Onde é lugar físico e lugar virtual. O que significa lugar físico e virtual? Por exemplo, live. Essa live agora é um lugar físico ou é um lugar virtual? Comenta aí, físico ou virtual? Se eu tivesse que falar, por exemplo, a live do Profinho, lugar onde eu aprendo, eu posso usar? Pode. Por quê? Porque live é um lugar, não é físico, mas é virtual. Fui na casa do Profinho onde comi um churrasco. Casa do Profinho é um lugar físico. Então, está liberado para usar o onde. Mas quer uma dica? O onde, ele serve para alguns casos, quando tiver lugar físico. Agora, o em que é a mesma coisa que o onde, ele serve para todos os casos. E é óbvio, então, que eu vou indicar que você não use o onde. Prefira usar o em que. Porque, na dúvida, use o em que, porque ele serve para todos os casos. Estou na live do Profinho, que é o lugar em que eu aprendo. Pronto. Fui na casa do Profinho, que é o lugar em que eu comi um churrasco. Pronto. Agora eu quero que você veja se você aprendeu. Qual frase está certa? Frase A ou frase B? Esse problema assume contornos específicos no Brasil. Onde? Aí eu te pergunto, esse onde está certo ou está errado? Brasil, ele está fazendo referência a um lugar físico ou virtual? Não, tanto faz. Se está fazendo, ele está certo. Diferencia que está certo e está errado. E letra B. O Brasil vive o caos econômico. Onde? Caos é um lugar? Brasil é um lugar? Qual que é a certa? Fala para mim.
Muito bom, galera, muito bom. Tô gostando muito da nossa aula, hein? Tô gostando muito da nossa aula, hein? Muito bom. Galera, acertou, olha aí. Letra A é o gabarito. Por quê? Porque Brasil é um lugar físico. Poderia ser virtual também. Show? E o caos econômico não é um lugar, é uma situação. Como é que eu tiro esse erro? Tiro o onde e coloco o em que. Lugar em que. Ou situação em que também pode ser, tá? Situação em que. Uso em que ele vai dar certo. Um outro cara que a galera usa muito errado é o mesmo. Entenda uma coisa. Certamente já viu um elevador com essa frase aqui. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se no andar. Tá errado. Mesmo não serve para repetir palavra. Profinho, não sei sinônimo. Bota mesmo? Não. Mesmo não serve para repetição, para evitar repetição. O mesmo serve para dar ênfase. Por exemplo, o país que é um dos maiores exportadores de comida é o mesmo país que apresenta miséria em seu território. Então, mesmo, ele tem valor de ênfase. Show? Mesmo valor de ênfase tá certo. Mesmo para não repetir palavra, tá errado. Então, quer uma dica? Não usa a palavra mesmo na tua redação, porque em vários casos ela não vai estar certa. Show? Ó, repetições permitidas. Eu posso repetir com mais frequência em quais casos? Você pode repetir com mais frequência quando for palavra-chave, por exemplo, comunidades, povos tradicionais. Enem 2019, o tema foi valorização do cinema. Cinema era uma palavra-chave. Cinema era uma palavra-chave. Então eu posso repetir cinema com mais frequência. Show? Eu também posso repetir por ênfase ou retomada. Sabe aquele constitucional, Constituição? Lembra aquela retomada que eu falei? A Constituição Federal e tal, todavia, não tem sido direito constitucional garantido. Constituição, constitucional é uma repetição, mas eu posso, por quê? Estou repetindo por ênfase ou retomada, beleza? Então, por exemplo, falei lá, Constituição, tananã, tananã. Depois eu posso usar a palavra constitucional e eu vou estar repetindo radical, mas não tem problema que o corretor permite isso. E repetição por paralelismo sintático, eu não vou conseguir explicar hoje o que é paralelismo sintático, mas a galera da Master tem o módulo do Gramática Jato e o Redação em 10 Passos, em que a gente trabalha esse paralelismo sintático. Agora um exercício para vocês aqui, para você me dizer se tu aprendeu ou não. Regra, vamos passar a regra, depois faço o exercício, fechou? Regra geral de coesão, para tu não cometer erro. Vamos supor, preste atenção aqui agora, com tudo que você tem, preste atenção muito. Vamos supor que você trouxe uma ideia boa na sua redação, uma ideia muito boa. Depois trouxe uma outra ideia muito boa do lado dela. O conectivo que você vai usar para ligar essas duas ideias boas são conectivos assim, por isso, nesse sentido. Tem outros também, tá? Mas são 3 exemplos. Então, por exemplo, trouxe uma ideia boa, depois outra ideia boa. A ideia boa é uma ideia positiva, a outra também é positiva. O professor de matemática fala, né, que positivo com positivo se soma. Vou dar exemplo daqui a pouquinho, tá? Agora, trouxe uma ideia boa e depois falei uma ideia ruim, tananã, uma ideia horrível, péssima, um problema. Eu tenho uma ideia boa com uma ideia ruim, eu vou usar o quê? Todavia, o entretanto e o no entanto. Regra geral de coesão. Quer ver? Exemplo agora, vamos ver se você aprendeu. Vou dar um exemplo aqui embaixo. O Estado diz qual que é a frase que está certa. Qual que é a frase que está certa? O Estado deveria promover políticas públicas, todavia criou campanhas de delegacias e escolas. Vamos ver se está certo? Cara, não é para achar, é para ter certeza. O Estado deveria promover políticas públicas. É uma ideia boa ou uma ideia ruim? Ideia boa. Política pública é uma coisa boa. Show? Show. E a segunda ideia? Ele criou campanhas, delegacias e escolas. A criação de campanhas, de delegacias e de escolas é uma ideia boa? Sim ou não? Delegacia, campanha, escola são coisas boas. Ou seja, você trouxe 2 ideias boas. Esse, todavia, ele vai estar certo então ou vai estar errado? Vamos ver a próxima. O Estado deveria promover políticas públicas. É uma ideia boa. Beleza. E depois a próxima ideia. Ele criou campanhas, delegacias e escolas. É outra ideia boa. E aí eu usei o por isso. E aí, qual das 2 frases tá certo o uso do conectivo? A ou B? Olha só, galera. Flash Futebol falou B, Gabi falou B, Isadora Moraes falou B. Falou errado, não sei qual que tá errado. A Gabi falou B, Flash Futebol, muito bom, muito bom. É letra B, exatamente, Luiz Henrique, ele falou boiei, muito bom, galera, muito bom.